Paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe. Obrigado por o Senhor ter compartilhado e assistido os meus vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Hoje vamos iniciar mais um estudo falando sobre carta à igreja de Tiatira. Já falei carta à igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Hoje Tiatira. Fica aí faltando 3 cartas para a gente encerrar esse estudo, que é a carta à igreja de Sardes, a carta à igreja de Filadélfia e Laodiceia. Em breve estarei lançando essas 3 cartas em nome de Jesus. Hoje vamos ler carta à igreja de Tiatira, que está em Apocalipse capítulo 2, verso 18. Apocalipse capítulo 2, verso 18, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso, diz: O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Antes de explicarmos, fazer um comentário nos versículos, eu quero dar a introdução da carta de Tiatira. Para começar, Tiatira no grego significa sacrifício de trabalho. Tiatira no grego significa sacrifício de trabalho. Eu sei muito bem, tem muitos professores, pregadores que conhecem, sabem a Bíblia bem mesmo, e esse estudo talvez seja mais para auxiliar aqueles que lê as cartas e não compreendem. Eu creio que esse estudo vai ajudar você a ler com a compreensão melhor. Quero dar uma introdução para que você possa conhecer também a história dessa cidade, como era Tiatira. Tiatira era uma sede de vários importantes grêmios de comércio. Tiatira é uma sede de vários importantes grêmios de comércio. Era uma cidade que vivia de comércio lá. O que era forte em Tiatira? A lã, o couro, o linho de púrpura era forte. Uma dessas corporações vendia as vestimentas de púrpura. É provável que Lídia fosse uma representante dessa corporação em Filipos. Você vai ler na sua Bíblia, Atos 16, verso 14, que Lídia, na segunda viagem missionária de Paulo, quando chegou nessa cidade de Filipos, Lídia, segundo diz a história, que ela vendia, ela costurava roupa para a cidade de Tiatira. Então ela era uma grande comerciante também, Lídia, e ela se converteu na segunda viagem missionária de Paulo, que Paulo pregava. Ela se converteu a Jesus e foi uma grande ajudadora da obra de Deus. Atos 16, verso 14, você vai ver a história de Lídia. Esses grêmios tinham fins tanto de muita proteção e benefício social como recreativo. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios. Não participar era uma espécie de suicídio comercial, era perder a esperança de prosperidade. O que era grêmio? Grêmio, naquela época, era um grupo de comerciantes que eram unidos. Todos que tinham comércio ali tinham que ser unidos e participar dessa união. Por que tinha que participar? Cada grêmio tinha sua divindade, cada um deles tinha um tipo de Deus, um tipo de adoração. Nessa reunião havia banquete com comida sacrificada aos ídolos. Nessas adorações que eles faziam após o comércio, eles ofereciam as comidas aos ídolos, faziam festa, terminava em bebida, em prostituição. Diz que qual era o problema de Tiatira? Não havia perseguição em Tiatira. Tiatira não foi como Éfeso, que sofreu perseguição, não foi como Esmirna, que sofreu perseguição. Tiatira não foi como Pérgamo, que sofreu perseguição imperial. Tiatira não foi como Filadélfia, que sofreu perseguição imperial. Tiatira não foi como Sardes também, que sofreu perseguição imperial. Tiatira não foi como Laodiceia, que sofreu perseguição imperial. Quer dizer, a gente vê aqui que o perigo de Tiatira aqui estava dentro da igreja. Os cristãos deviam fazer o que os cristãos deveriam fazer nessas circunstâncias, porque em Tiatira a vivência era de comércio, tinha que viver de comércio. E os crentes que tinham comércio, como fazer? Se filtrar nesses comércios, se filtrar nessas festas mundanas, negar Jesus ou se envolver com o mundo? Era árduo. A gente vê aqui os cristãos o que os cristãos deveriam fazer nessas circunstâncias? Fazer o quê? Transigir ou progredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder o dinheiro? Ser santo ou ser esperto?
Qual é a posição do cristão? Se sai do Grêmio, perde a sua posição. Se sai do grupo dos idólatras, perde a posição. E a reputação e o lucro financeiro. Aquele que vive de comércio, como hoje muitos crentes vivem de comércio, em uma cidade dessa, o que é que o crente faz? Se envolve na idolatria ou abre mão do comércio e vai viver confiando em Jesus? O que fazer em uma cidade dessa? Se permanecer nessas festas pagãs, nega Jesus. Nessa situação que os crentes estavam, se negasse Jesus, estaria se filtrando nas festas mundanas daqueles comerciantes, ou se afastava de lá e saía do comércio. Nessa oportunidade, Jezabel fingiu saber a solução. Disse ela: para vencer a Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. O ensino de Jezabel enfatizava que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Era uma igreja forte, crescente, aos olhos de qualquer observador. Parecia uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Vamos observar como Jesus vê essa igreja. Hoje a gente vai falar um pouco dessa mulher Jezabel, que a igreja nessa situação, o que fazer? Sai do comércio, vive pela fé ou se filtra? Aí entra uma doutrina jezabélica, uma doutrina jezabélica de um grupo de pessoas que diz: temos a solução para a igreja, para resolver esse problema. Mas antes de falarmos da jezabélica, das doutrinas jezabélicas, queremos dar introdução aqui. No capítulo 2:18, o texto bíblico é bem claro em dizer: ao anjo da igreja que está em Tiatira. Sempre eu falei, o anjo é uma forma simbólica, sempre Deus fala com o pastor da igreja o que ele tem que falar. Visto que isso, o Filho de Deus que tem os olhos. Visto isso, o Filho de Deus. Quando fala aqui no texto, o Filho de Deus, está falando, Jesus se identificando que ele é Filho do Pai, ele é qual eterno com o Pai, ele tem a autoridade do Pai para corrigir a igreja e para pôr a igreja no seu devido lugar. E que tem os olhos como chama de fogo. O nosso Deus tem os olhos como chama de fogo. Irmão, os olhos do nosso Deus como chama de fogo, ele vê todas as coisas. Os olhos de Deus como chama de fogo, ele vê todo o pecado escondido. Deus vê tudo que a pessoa faz escondido e tenta camuflar, sem revelar, sem falar para o pastor, sem falar para a esposa sem falar para o esposo os seus erros, os seus defeitos. Pronto, fica todo mundo caladinho. Mas os olhos de Deus é como chama de fogo, vê tudo. Não adianta você esconder nada, que Deus vê tudo. O texto diz aqui no capítulo 2, verso 18: olho como chama de fogo, que simboliza que vê tudo. Os pés semelhante ao latão reluzente. Semelhante ao latão reluzente, os pés do Senhor, aqui simbolizando, quer dizer, Deus é rápido para cortar laço, para desfazer os projetos do inimigo. O inimigo quer destruir a igreja de Cristo, com pecado, com erro, mas o nosso Deus tem um pé semelhante ao latão reluzente. Ele é rápido para pelejar, ele é rápido para agir. Deus, ele não dorme, não tosqueneja, que nem diz o salmista Davi: não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme, ele é rápido, pés como reluzente latão, quer dizer, rapidez para agir e para dar livramento. Deus está pelejando pela sua igreja e dando livramento para a sua igreja, para a glória de Deus. Na igreja de Tiatira existia 3 tipos de crentes. Existia 3 grupos de pessoas que se diziam ser servos de Deus. Primeiro grupo, o grupo dos fiéis. Existia o grupo dos fiéis em Tiatira. Segundo grupo, existia os grupos que toleravam o pecado. Terceiro grupo, existia o grupo que ele se envolvia no pecado. Primeiro grupo dos fiéis, o segundo que tolerava o pecado e o terceiro que mergulhava dentro do pecado. Meu irmão, você hoje faz parte da igreja que é fiel a Deus, que rejeita o pecado, ou você faz parte daquele que tolera, que aceita os erros dentro da igreja, ou você faz parte daquele que se aprofunda no pecado? Porque tem pessoas que hoje dizem assim: viver amasiado não é pecado, viver sem casar não é pecado, praticar sexo antes de casar não é pecado. É assim, meu filho, Deus constituiu o casamento para você casar.
Você primeiro tem que casar civilmente. Se você não tiver condições para casar religiosamente, recebe a oração pastoral, está debaixo da bênção. Casou civilmente, recebe a oração pastoral, tudo bem. Se você puder fazer uma festa, faça. Se não puder, case civilmente, vá na igreja pastoral pela minha aliança, por mim e minha esposa, e você vai ser abençoado. O que não pode é fazer as coisas erradas. Tome cuidado que Deus está de olho naquele que faz coisa errada e acha que os olhos de Deus não vê. Deus vê tudo, nada está escondido, tá bom? Vamos seguir. Eu conheço as tuas obras. Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Deus sabe as tuas obras na escola, Deus sabe as tuas obras no trabalho, Deus sabe as tuas obras com seus amigos, com as suas amigas, Deus sabe as tuas obras dentro de casa com a sua esposa, Deus sabe as tuas obras aonde você passa, aonde você vai, Deus sabe as tuas obras, viu, meu filho? Não adianta se esconder que Deus sabe. Ele diz, eu conheço as tuas obras, a tua caridade. A igreja de Tiatira, ela tinha amor. O que a igreja de Éfeso não tinha, Tiatira tinha amor, muito amor. Tiatira tinha amor de sobra, enquanto Éfeso não tinha amor. Deus falou, volta ao primeiro amor, lá na primeira carta que a gente leu, de livro de Apocalipse, carta igreja de Éfeso, você vai ver que não tinha amor. Deus falou, volta ao primeiro amor. Já Tiatira tinha amor de sobra, tinha amor de sobra. Jesus diz, conheço as tuas obras, a tua caridade e amor. O teu serviço, eles tinham serviço, eles trabalhavam, se esforçavam, tá bom? Tinha serviço, se esforçava. Jesus, conheça a tua fé, eles tinham fé, era povo de fé, cria, acreditava. E a tua paciência, Jesus diz também, conheça a tua paciência, eles eram pacientes, era crente paciente para suportar as dificuldades. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isso implica dizer que todo mundo, quando começa, no começo começa bem. Tem pessoas que começam jejuando, orando, evangelizando, vai indo. Chega uma hora que dá aquela parada, não faz mais nada. Então, Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Sei que as tuas obras, as últimas obras, são maiores do que as primeiras. Então, irmão, não deixe cair o seu esforço, continue se esforçando e fazendo a obra de Deus. Não deixe cair, porque Jesus, ele cobra, ele está de olho. Isso a gente leu até o verso 19, capítulo 2, 19. Agora vou para o capítulo 2, verso 20. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostitua, coma dos sacrifícios da idolatria. Que induz os servos de Deus para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. Dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Verso 2, 21. Verso 22. Eis que porém uma cama sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Ferirei de morte seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente, corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus, ele sonda a mente, sonda coração, ele conhece as obras de cada um. Irmãos, existe uma polêmica concernente a essa jezabélica, essa mulher Jezabel que trazia as doutrinas jezabélicas. Essa mulher aqui é literal? É figurado essa mulher? Porque essa Jezabel não é aquela lá, você está pensando que é aquela esposa de Acabe no primeiro livro de Reis, capítulo 19, não. Aquela lá, a esposa de Acabe, Jezabel, não é essa aqui. Essa aqui, observe bem o texto, olhe bem o texto para você não errar quando você for pregar. Mas tem um contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz, ela se dizia profetiza. No capítulo 2, verso 20 de Apocalipse, ela se dizia ser profetiza. A mulher de Acabe lá, Jezabel lá, era rainha. Rainha era uma mulher que induzia as pessoas ao erro, à idolatria, ao pecado, à prostituição. E quem era essa mulher que se declarava? Ela não era, ela se declarava. Tem pessoas que se declaram ser pregador, pastor, profeta, mas não é nada disso. Se declarar é completamente diferente de ser. O que é que acontece? No livro de Apocalipse, nos fala de 4 mulheres. Primeira, Apocalipse, capítulo 19, vai nos falar da mulher que é a esposa do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, verso 7, diz assim. Apocalipse 19, verso 7, diz assim. A esposa e a noiva do Cordeiro.
Apocalipse 19:7 fala a esposa e a noiva do cordeiro, é que é uma forma simbólica. A esposa e a noiva do cordeiro é uma forma simbólica para representar a igreja é a noiva e a esposa do cordeiro, simbólica, é simbólica. Capítulo 12 de Apocalipse vai falar de uma mulher que estava vestida do sol, sentada sobre a lua. Essa mulher era simbólico para representar Israel no período que vai ser perseguido, que o dragão perseguia essa mulher, ela corre para os exércitos. Lê Apocalipse capítulo 12 primeiro. Era simbólica. Capítulo ainda de Apocalipse 17, verso 1 a 4, capítulo 17 de Apocalipse 1 a 4, capítulo 17 de Apocalipse 1 a 4, vai falar de uma mulher que estava embriagada com o sangue dos profetas, a grande meretriz, também era simbólico. O livro de Apocalipse a gente tem que ter maior cuidado, os teólogos têm uma maior dificuldade de discernir. Essa Jezabel da igreja de Tiatira, ela é simbólica ou literária? Eu costumo dizer o seguinte, cada um usa a sua interpretação, que todas as três mulheres de Apocalipse, capítulo 12 primeiro, capítulo 17, 1 a 4, capítulo 19, verso 7, era simbólico. Eu costumo acreditar que essa mulher Jezabel, que era conhecida como Jezabélica, que se dizia profetisa, ela usou esse nome de Jezabel porque Jezabel era uma grande idólatra. Ela adorava a outros deuses. Então titular esse nome de Jezabel para criar mais adébitos dentro dessa igreja, que essas pessoas aqui estavam dentro da igreja de Tiatira. E muitos crentes se filtraram, ouviram, seguiram. Porque qual era o ensinamento jezabélico? O ensinamento era que se prostituir não era pecar. E se existe uma coisa que a pessoa gosta de dar lugar à carne hoje, é isso, a prostituição, achar que isso é normal. Prostituição diante de Deus é pecado, não é normal. Você que vive uma vida de erro, trair esposa trair esposa, não pense que isso é normal não. A espada de Deus chega, viu, meu? Se arrependa enquanto é tempo. Você que está ouvindo esse vídeo, que se você estiver errado, se humilhe, chore, busque, que ainda é tempo, porque Deus não aprova prostituição nem erro. Pastor, mas que palavra difícil é a Bíblia, meu filho. Eu não posso rasgar a página da Bíblia, eu estou ensinando a Bíblia, tá bom? Jesus é maravilhoso, ok? Para nós concluirmos aqui, no capítulo 2, verso 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm esta doutrina, não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei. Jesus disse, mas ao restante que não se contaminaram com as doutrinas jezabélicas, que era um grupo que traz essa doutrina, dizendo que aqueles que não se aprofundassem na prostituição não poderiam conhecer as profundezas de Deus. Para conhecer as coisas de Deus não precisa se prostituir, só basta orar, jejuar e ler a Bíblia, você vai conhecer as profundidades de Deus. Lá em Tiatira, muitos se contaminaram, mas ainda teve um povo que não se contaminou. Nos dias de hoje, tem muitos crentes que é fiel a Deus, tem muitos crentes que tem medo do pecado, tem medo da mão de Deus e anda certo. Tem outros que não estão nem aí, relaxou, mas cuidado. Verso 25, capítulo 2, verso 25, mas o que tendes, retendes até que eu venha. Jesus está dizendo, o que você tem, guarde até que ele venha. Não deixe o diabo tomar a sua coroa. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Jesus está dizendo para o restante dos crentes fiéis de Tiatira, ao que vencer e guardar as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Jesus está dizendo, se você vencer, você vai ter poder sobre as nações. Vamos julgar as nações ao lado de Jesus, ao lado de Jesus. Capítulo 2, verso 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dali a estrela da manhã. Jesus está dizendo que vai quebrar essa nação como quebra um vaso na mão do olheiro, e ele vai dar poder ao que vencer. Vamos vencer, que nós vamos reger as nações ao lado com o nosso Deus, vamos ser honrados do lado do nosso Deus. Para encerrar, verso 28, capítulo 2, 28, dali a estrela da manhã, Jesus próprio é a estrela da manhã, ele é a estrela da alva da manhã, ô glória. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem tem ouvido, ouça que os Espíritos dizem as igrejas no plural. Muitos falam, foi só para Tiatira essa carta. Não, essa carta é para todo mundo, é para você que está ouvindo, não importa o nome da sua dominação. Qualquer dominação tem que acatar essa palavra, cuidado com o pecado. Vença o pecado. Se você vencer o pecado, Jesus vai te honrar. Lá na glória, você vai ser honrado, ele vai confessar seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Que Deus abençoe. Até a próxima carta, a igreja de Sardes. Ô glória, só vitória.